Vamos para a palavra, estamos encerrando a nossa série sobre família. Estava ali compartilhando com o Maurício durante o ensaio, né? E ao final da mensagem sobre as mães, o pastor Daniel falou, olha, os próximos domingos é sobre o pai, depois vamos ter uma mensagem sobre filhos. Aqui já me deu um suador, né? Estava muito na minha programação, né? Só que, irmãos, olha, por que eu vou falar sobre filhos? Né? Já falei sobre José, aí eu falei de novo com a Priscila, falei, aí, dá para pegar esse caminho, aquele outro? Ela falou, não, pelo amor de Deus, José de novo, ninguém aguenta. Deixa para lá. Eu falei, e Davi, se eu for por também Davi, não. Irmãos, eu nunca tive tanta dificuldade para achar um texto, né? Até brinquei com o pastor Daniel hoje aí, no nosso espaço de recepção ali. E aí Deus me deixou no sufoco, porque aos 45 do segundo tempo de novo, sexta-feira, meia-noite, ele falou, é isso aqui, ó. Eu tinha que estudar ontem para trazer uma mensagem numa outra igreja e tinha que estudar para hoje também. Então, imagina como é que ficou, né? Mas Deus deu graça, deu a palavra. Eu queria que você abrisse no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Deixa aberto aí a partir do verso 21. Vai estar sendo projetado aí também. Vamos ler os últimos versos desse capítulo e depois a gente vai seguir para o capítulo 34. Fala de herança hoje. Coisa boa, né? É bom ou não é herança? Quando você tem para receber, né? Mas já brincaram aí, já criaram até um meme, né? Que herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem, né? Eu às vezes vivo isso aí na pele também. Mas brincadeiras à parte, todo mundo aqui recebeu alguma coisa dos pais. Todo mundo. Nem que seja dívida. Você recebeu alguma coisa do seu pai, do seu avô, enfim, da sua família, né? Nem todos vão ter a sorte aí de receber uma bolada, né? De tirar a barriga da miséria. Tem o lance do inventário também. Aí sempre tem um irmão que está endividado e prejudica tudo. Gente boa, se bens é quase certeza que você não vai receber, vai se acostumando já com isso, pelo menos 2 heranças virão para você querendo ou não. 2 heranças virão. Um é o histórico de saúde da sua família. Então tem um histórico de câncer, de infarto, você imagina, eu estou bem na fita, né? E tem uma doença que eu já desenvolvi, que é uma doença autoimune, então o Filipão também está arriscado aí, né? Então, tem um histórico familiar às vezes ruim. E também você pode aí ter um legado espiritual. Então, pelo menos você vai ter essas 2 heranças aí. Se a bolada não vir, se vir dívida, você ainda pode ter o azar de receber um histórico de saúde muito ruim da família e ainda um legado espiritual que não é nada bom, né? Aí você vai ter que lidar com uma predisposição não só para algumas doenças, mas também para alguns pecados, algumas compulsões, alguns vícios. Essa tendência aí a se prender a algumas coisas, uma tendência à depressão, famílias em que o suicídio ronda, padrões de comportamento que vão se enraizando tanto que acabam reproduzindo por gerações, cara. E eu não estou falando só da herança adâmica não, tá? Porque se não bastasse a herança adâmica, ainda tem o problema da gente herdar essa herança familiar aí, imediata. Se você tem dúvidas sobre o que eu estou falando ser verdade ou não, ser bíblico ou não, eu não sei se aqui alguém conhece, mas talvez você devesse visitar a casa dos gibeonitas. Uma decisão errada de um chefe de família comprometeu gerações e os deixou escravos pelo resto da vida. Uma decisão comprometeu toda uma descendência. Aí você vai falar, isso aí acontece na casa de quem é pagão, de quem não é crente, quem não está com Deus, etc. Então pergunte para a família de Abraão. Lembra da história dele? Ele começou com uma meia-verdade para tentar se livrar, era uma resposta padrão que eles tinham. Toda dificuldade eles soltavam uma mentira. E aquela meia-verdade que ele conta lá para o faraó, que você conhece a história melhor do que eu, aquilo se torna uma mentira por completo aí na história de Isaac, porque ele repete essa mentira lá com o rei da Filístia. E aquela mentira que eles contavam para as pessoas de fora se torna uma mentira dentro da casa, dentro da família.
E aí o Jacó vai mentir para o irmão, vai mentir para o pai. E aí o Jacó vai ser vítima de uma mentira por 20 anos sobre a morte de José por um animal, por um predador. Então não é coisa que só acontece no seu vizinho. Isso é coisa que acontece na nossa casa, em famílias da aliança, famílias abençoadas. Estranho, né? Você já reparou que existem coisas que perseguem você? Que você luta, você se esforça e parece que aquilo continua como uma sombra na sua vida, uma tatuagem. E que parece que não tem uma causa direta numa decisão que você tomou. Uma herança espiritual ruim, gente, tem o poder enorme de afetar o futuro nosso. De nos limitar. E não tenho sombra de dúvida aqui no que eu vou falar. Talvez chovendo molhado para alguns. Mas todo mundo aqui veio de uma família disfuncional. Por melhor que ela seja. Todo mundo aqui veio de uma família disfuncional. Mas alguns vieram de famílias muito bagunçadas. Muito bagunçadas mesmo, para dizer o mínimo. Nem quero entrar em detalhes aqui. Muitos aqui estão lutando para superar um histórico familiar ruim. Mas apesar de todo o esforço que você faz, você se vê repetindo, reproduzindo esses padrões de comportamento do seu avô e do seu pai. Você se vê lutando com os mesmos problemas que eles lutaram. E aí você está até fazendo coro com a canção da Elis Regina e do Belchior. Lembra daquela canção, Como os Nossos Pais? Em um refrão da música ela diz, é uma dor da gente se esforçar tanto e não conseguir mudar. E a gente ser igual a eles no final. Gente, eu não estou endossando aqui a teologia da maldição hereditária, tá? Que é uma distorção de textos bíblicos como Êxodo 20, Êxodo 34. A Bíblia é muito clara ao afirmar que cada um é responsável diante de Deus pelo que faz. Para não citar muitos versículos, Ezequiel 18 e 20, acho que deixa claro isso. Mas a gente precisa de uma perspectiva melhor com uma mentalidade de vítima, inclusive. Eu sou assim por causa do meu pai, da minha mãe, aí vai na terapia, fica choramingando, é porque minha família, onde eu nasci, a minha origem e tal, isso aí está me definindo. Mas por outro lado, não dá para negar que embora você não seja culpado pelo pecado dos seus ancestrais, pelo que eles fizeram, você sofre pelos pecados deles. Eu tive um pai alcoólatra, um pai adúltero. E a tendência é que a coisa piore de uma geração para outra. De novo a família de Abraão, que era uma meia-verdade, uma mentira, aí uma mentira dentro da casa, uma mentira de 20 anos aí que quase matou Jacó. Ou posso citar outro exemplo. Lembra do rei Uzias? O rei Uzias, ele não estava muito satisfeito em ser só o rei. Então ele queria também se meter a ser sacerdote. Aí ele foi lá no templo, entrou lá, e achando que ele era o manda-chuva, e os sacerdotes foram ousados e o repreenderam. E ele saiu de lá com uma lepra. A maldição assim veio a cavalo mesmo, caiu como um raio. Por causa daquela situação, ele ficou isolado no final do seu reinado. Porque a lepra era contagiosa, tal, etc. A Bíblia conta que o filho dele passa a reinar, e apesar de ser um homem bom, aquele cara nunca pisou no templo. E aí o neto dele se tornou um dos maiores idólatras que o reino de Judá conheceu. Vocês perceberam? Teve um problema entre o pai e a casa de Deus. Aí o filho, traumatizado com aquilo, não se atreve mais, apesar de ser um cara bom, ele não entra mais na casa de Deus, não quer contato com a casa de Deus. E o neto acaba se tornando um cara que vai perseguir, vai fechar a casa de Deus. Famílias, aliança. Mas graças a Deus que Deus não nos deixou no escuro. E você não precisa se deixar limitar pelo seu passado, pelo seu histórico familiar ruim. Você não é a soma do passado da sua família. Nosso Senhor se fez maldição por nós, de acordo com Gálatas 3. Ele assumiu a maldição por nós, para que a gente pudesse ser abençoado. Seu futuro pode ser tão promissor quanto as promessas do Senhor. Creia nisso. Em Cristo você pode superar um legado ruim. Mas a pergunta é, como eu faço isso? E aí a gente vai ler esse texto. Olha o que diz aqui. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova à semelhança de seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Verso 24. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou
todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Agora o capítulo 34. Eu vou ler alguns versículos porque ele é bem extenso. Então fica como lição de casa você ler esse capítulo aí até o verso 28 pelo menos, tá? Nós vamos ler alguns aqui. Eu fiz uma edição para dar um pouco de celeridade na mensagem. Capítulo 34 a partir do verso 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Verso 6. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas. Verso 8. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Agora pulem para o verso 14. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Versículo 16. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Verso 18. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Verso 20. E deu essas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Esse é o rei falando, o rei Josias. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uda. Verso 23. Uda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira, por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu, e você se humilhou diante de Deus quando ouviu que ele falou contra esse lugar, e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou em minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Essa é a história desse rei, de Josias. Um dos melhores exemplos, assim, de que a gente pode romper com o ciclo de pecado na nossa família e construir um futuro diferente, uma nova história. Se tinha um cara que tinha tudo para dar errado, por conta do legado que ele recebeu, era ele. Seu avô se envolveu com bruxaria. Não sei se você conhece a história de Manassés. Manassés se envolveu com ocultismo, esoterismo. Ele, inclusive, sacrificou um dos seus filhos a um deus chamado Moloque. O pai dele foi um cara tão ruim que teve que ser assassinado. Josias teve a sua infância interrompida, então chega de brincar aí com o falcão ou com comandos de ação. Você vai sentar no trono e cuidar de Judá. Um lar, se é que a gente pode chamar assim, marcado pela idolatria, pela violência, pelo homicídio. Josias herdou não só um reino decadente, politicamente falando, mas uma história familiar marcada por maus exemplos. De repente ele se viu tendo que assumir uma posição para a qual ele não estava preparado e nem esperava. E é aqui que muitas vidas param. Diante de um histórico familiar desse, de um legado que você recebe assim, muitos param. Não conseguem superar. E deixam a vida levar mesmo. E talvez se tornem até piores que os seus antecessores. Como alguém que nasceu num lar assim pôde superar esse passado tão ruim e construir uma história diferente? Como ele conseguiu romper com esse ciclo de pecado e moldar um futuro diferente para as gerações que viriam? Resumindo, essa é a pergunta que vai nos guiar hoje.
como ele pôde transformar uma herança familiar ruim em um legado positivo. Como esse cara conseguiu transformar uma herança familiar ruim em um legado positivo. Isso sem ter nenhuma educação e sem ter nenhum exemplo. O que você pode aprender com ele a fim de você recomeçar a partir de um lugar quebrado? Que talvez seja essa a sua história. Você olha para os seus avós, para os seus pais, e você vê um histórico muito ruim, do qual você se envergonha, e parece que você está repetindo e reproduzindo isso na sua vida. E você está tentando se esforçar. Então, se você está exausto, se você está confuso, se você está frustrado, eu queria que você prestasse atenção e aprendesse com Josias como superar um histórico familiar ruim. Como que a gente pode superar um histórico familiar ruim? Primeira coisa que você tem que fazer: escolha um modelo positivo para se inspirar. Essa é a primeira medida de Josias. Escolha um modelo positivo para se inspirar. Josias não pôde escolher o pai que ele teve, nem o avô, mas ele soube escolher uma referência para ele. Ele tinha esse lugar de decisão. Ele buscou na árvore genealógica da família, pegou o álbum de família e começou a procurar. Ruim, 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 até que ele chegou no rei Davi. Peraí, quem foi esse homem? Quem é esse cara? E ele foi atrás de saber. Então ele se inspirou na vida do rei Davi. Ele aprendeu cedo, cara, que seguir a filosofia de vida do avô dele, do pai dele, ia levar ele para o buraco. Ele tinha só maus exemplos dentro de casa, mas ele decidiu não ficar preso à sua genealogia. Um pai ausente, talvez, um avô violento, autoritário, podem marcar a sua vida, mas não precisam te definir. Quando a sua história familiar te limita, você precisa encontrar referências positivas fora dessa bagunça onde você cresceu. Essa é a primeira medida que Josias toma. Ele escolheu uma referência positiva. Eu vou andar nos caminhos de Davi, meu ancestral. Esse cara me inspira. Eu quero ser como ele. Não dá para continuar fazendo o que a minha família está fazendo. Não dá para continuar nessa bagunça. Eu tenho que pôr um ponto final nisso. E eu só vou começar assim se eu tiver um modelo positivo para me inspirar. Alguém que eu possa imitar. Segunda coisa que Josias faz, e que você deve fazer: defina o quanto antes o que realmente importa na sua vida. E busque isso. Acerte na prioridade. Defina o quanto antes o que realmente importa na sua vida e busque isso. É a segunda coisa que ele faz. Para superar seu histórico familiar ruim, ele fez do principal o principal. Ele tinha muitas coisas para buscar. Poderia ter buscado muitas coisas. Ainda mais na idade que ele estava. Mas ele sabia que se não buscasse a Deus, ele não ia longe. Então ele decidiu buscar o Senhor por conta própria. Ao observar a história de Davi, ouvir falar sobre Davi, ele percebeu o valor de Deus na vida de alguém. Que a história de Davi é uma história com Deus. Isso não teria sentido nenhum, não teria valor nenhum. E ele faz essa decisão de modo pessoal e voluntário. Não tem ninguém coagindo ele, puxando ele pelo braço, arrastando ele. Ele decidiu que precisava conhecer o Deus de Davi por si mesmo. E ele queria que o Deus de Davi fosse o Deus dele. Ele era muito jovem, mas ele entendeu que sem Deus nenhuma superação seria possível ou valeria a pena. A melhor hora, jovem, para você buscar o que importa, que é o nosso Deus, é agora. Ah, ele é muito novo, tem só 8 anos. Não, ele falou: eu preciso buscar Deus, eu vou fazer isso agora. É preciso assumir a responsabilidade pela sua própria fé. Então comece onde está e Deus vai te encontrar no caminho. Ele não sabia o que aquela busca ia levar ele. Onde é que vai parar essa busca? O que vai acontecer? A gente tem o spoiler, a gente sabe o final. Você só precisa começar. E Deus vai te encontrar pelo caminho e vai te abençoar. A segunda coisa que você precisa fazer para superar um histórico familiar ruim é definir o quanto antes aquilo que vai importar para você para sempre. E Deus deve ser sua prioridade. Terceira coisa que Josias fez, e a coisa que você deve fazer para superar um histórico familiar ruim: vá fundo em seu rompimento com o mal. Vá fundo em seu rompimento com o mal. A terceira coisa que ele faz é iniciar uma limpa em tudo que estava errado na casa dele, na cidade dele, Jerusalém, na capital do reino. E ele estendeu isso para outras tribos. Ele foi além da oração. Ele arregaçou as mangas e passou a trabalhar, e trabalhar duro.
Ele não só decidiu que não pecaria como seus ancestrais. Não, eu não vou oferecer nada para os ídolos, não vou acender incenso para esses deuses. Não, ele cortou o mal pela raiz. Ele destruiu todas as estruturas que sustentavam o erro. Os postes ídolos, os altares. Com certeza isso deu muito trabalho. Exigiu muito dele. E a coisa não foi rápida, porque no 12º ano, no 18º ano, ele tinha algumas pausas, parece que ele não conseguia avançar como ele queria. Não foi na velocidade que ele desejava, mas ele decidiu ser radical e persistente. É o que você precisa. Você precisa ser radical e persistente em combater com profundidade essas coisas que existem na sua casa e na sua família. Esses padrões de comportamento. Talvez no seu caso isso signifique mais do que jogar fora o cachimbo, as bebidas, as revistas, os ídolos, os livros, mas você romper com companhias e abandonar ambientes que facilitam o incentivo à prática de determinados pecados que te perseguem. Significa você eliminar as fontes da tentação. Repito, não é sobre parar de fazer o que é errado, é sobre arrancar as raízes do erro. Vá fundo no seu combate com relação a esse legado ruim que você recebeu. Quarto, preencha os vazios do coração. Essa é a quarta coisa que Josias vai fazer. Ele passa a fazer o que agora? Restaurar o templo, a casa de Deus. Ele entendeu uma coisa que Jesus vai dizer lá em Lucas 11, o princípio da substituição. Lembra, chega aquela parábola que ele conta, o mais valente chega, amarra aquele valente que está dominando a casa, arranca aquele valente de lá, remove o que está dentro daquela casa, a casa fica limpa, ornamentada, vazia. E aí diz que uns demônios estão sobrevoando a área e falou, olha rapaz, tem uma kitnet lá para nós, ó. Vamos lá. E aqui o estado daquela casa se tornou pior do que o primeiro, porque nós temos que prestar atenção nisso. Se você eliminou o que é mal, você tem que colocar o que é bom no lugar. Porque o diabo opera no vácuo. E Josias não deu sopa para o azar. Então, se eu arrebentei com os altares pagãos, eu preciso restaurar o altar de Deus na minha vida agora. Ele de imediato começa essa reforma na casa de Deus. Ele entendeu que a vida religiosa do povo tinha que voltar a funcionar a todo vapor para que eles não fossem tentados a recuar. Preciso colocar o templo para funcionar, para os sacrifícios funcionarem, para as intercessões, para os sacerdotes trabalharem. E ele investe pesado nisso, ele não economiza, ele dá todo o dinheiro na mão daqueles líderes que ele selecionou. Ele não poupa esforços, recursos, para que isso fosse revitalizado na vida da nação. Ele precisou revitalizar a fé na vida daquele povo. Se a gente quiser deixar o passado para trás de uma vez, a gente precisa se aplicar com força na dinâmica da vida espiritual. Tudo aquilo que foi negligenciado e abandonado pelo pai e pelo avô, agora estava sendo reabilitado por ele. É preciso que você conserte o que o pecado estragou na vida da sua família. Práticas que você e a sua família não fazem mais. Você precisa voltar com isso. Porque um coração vazio é o que o diabo precisa. Não basta só parar de fazer o que é errado, você precisa começar a fazer aquilo que é certo também. Em último lugar, a última coisa que Josias faz para superar seu histórico familiar ruim e transformar uma herança ruim num legado positivo foi levar a sério a palavra do Senhor. No meio de todo aquele processo de restauração, de reforma e de limpeza, eles acabam encontrando algo inesperado, assim, até irônico o que acontece. Porque o que eles encontram na casa de Deus? Uma Bíblia. Isso é a coisa mais irônica nessa história aqui. É óbvio que eu podia pregar sobre isso e ir além, mas hoje a ideia não é essa. Mas você já parou para pensar que a Bíblia estava perdida dentro da casa de Deus? E que ninguém sentia falta? Deus olhou a sinceridade de Josias, olhou o esforço daqueles caras. Então, Deus faz esse pessoal encontrar. Talvez o rei Manassés tenha queimado todos os exemplares da Bíblia, tenha sobrado só essa. Um verdadeiro milagre da providência. Mas Deus leva esse povo a encontrar a coisa mais importante que poderia realmente trazer a mudança que eles estavam buscando. A palavra do Senhor. Porque ao ser exposto à revelação de Deus, Josias se quebranta. Ele percebe que a coisa era muito pior do que ele imaginava. Que ia muito além de uma reforma, de uma restauração. Ele não deu de ombros ao que a mensagem de Deus dizia. Ele não ficou bocejando, falou, isso aí é coisa do passado, rapaz, vamos tocar em frente, já era.
Ele tratou, a partir daquilo, de consultar o povo de Deus, a fim de buscar um esclarecimento sobre o que ele deveria fazer e o que ele deveria esperar. Nós, como povo de Deus, se nós temos que superar um histórico familiar ruim, nós temos que redescobrir a importância e o poder da palavra do Senhor. Palavra viva e eficaz. Porque sem a palavra nenhuma mudança vai perdurar, gente. Nenhuma mudança vai valer a pena sem o poder da palavra. O Evangelho do Senhor é poder de Deus. A palavra é o Espelho de Deus que mostra a nossa real condição. A palavra de Deus é o martelo de Deus que esmiuça o pecado. A palavra de Deus é a voz do Senhor que fala sobre todas as outras vozes. A voz que nos dirige, a voz do bom pastor. A gente precisa dedicar tempo intencional junto da Bíblia. A gente precisa nos aproximar da Bíblia com santo temor, com o coração quebrantado, porque só assim a gente vai ouvir Deus falando nessas letras. A gente tem que estar vulnerável diante dessa palavra para que ela produza o efeito para o qual ela foi enviada. Gente, recapitulando e indo para o final, Josias escolheu bem os modelos que ele queria seguir. Ele escolheu bem as referências de vida que ele queria adotar. E você nunca vai além dos modelos que você escolhe. Josias colocou a busca pelo Senhor como prioridade na vida dele, como uma coisa número 1 que ele ia buscar, a ambição maior na vida dele. Ele foi radical, ele foi persistente em romper com o passado daquela família. Ele foi zeloso em consertar os estragos que o pecado tinha feito na vida da casa dele, do lar, na vida de fé daquela família. E o mais importante, ele respondeu positivamente à palavra de Deus. Se quebrantou diante dela. Com isso ele mudou não só os rumos da vida dele, mas da nação. Ele se tornou um ponto de virada na família. Aqui em mim o pecado para, e aqui em mim alguma coisa boa vai começar a acontecer, pela graça do Senhor. E apenas uma coisa foi necessária para que tudo isso acontecesse. É o que Deus revela para a profetisa Uda. Só uma coisa foi necessária para ele superar um histórico familiar ruim. Foi a partir desse ponto de partida que as coisas começaram a andar. E todas as medidas que ele adotou funcionaram e se sustentaram. Um coração humilhado diante de Deus. Um coração disposto. Então não é sobre de onde você vem, mas para onde você decide ir. Não importa se a sua herança familiar é ruim, seu futuro não está sentenciado pelo que você recebeu, mas pelo que você prioriza buscar. Não importa quem é o seu pai, mas quem será o seu Deus. Josias soube valorizar 3 coisas: a casa de Deus, a palavra de Deus e os profetas de Deus. Essas 3 coisas definiram a vida dele, determinaram o futuro dele. Nenhum passado, por mais ruim que seja, pode determinar o futuro de alguém que decide buscar o Senhor com um coração sincero e humilde. Então, meu jovem, ô meu senhor, você que tem um histórico familiar ruim, que está exausto, que está cansado, que está frustrado, e que não quer mais fazer coro com a Elis Regina, você está à distância de uma oração, de um futuro que você nunca esperou viver, um futuro junto do Senhor. E se você não é cristão, e eu conheço famílias, e já li muitas histórias, de pactos satânicos dentro das famílias. Crianças oferecidas ao diabo desde o ventre. E eu queria contar uma história para vocês que aconteceu com Martinho Lutero, com a criada que ele tinha na casa. Martinho Lutero envolvido na reforma e toda aquela correria, aquela pressão. E um dia ele entrou na casa e reparou que a criada estava chorando num canto muito profundamente. E ele chamou ele, a esposa e ela para conversar em particular. E ela disse: olha, senhor Martinho, eu estou angustiada porque há um tempo atrás eu vendi minha alma para o diabo. E eu não tenho mais como quebrar isso, como desfazer isso. E Martinho Lutero disse para ela: como é que você vende uma coisa que não é sua? Você foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz. Não há maldição na sua vida, porque Cristo se fez maldição por nós, para te libertar e para te dar um futuro diferente. Só tenha um coração disposto. Comece com o que você pode. Talvez seja só uma busca. Repito, comece com uma busca. Você não sabe aonde o Senhor pode te levar a partir de uma oração sincera diante do trono. Amém?
Queria que a gente ficasse em pé, nós orássemos. Em seguida vai ter uma música para as famílias. Pai, obrigado pela revelação do Senhor, obrigado por essa história, obrigado por esse exemplo que nos inspira. Nós não estamos sentenciados por um passado ruim, nós não precisamos ficar presos a padrões de comportamento que nós herdamos dos nossos pais. Porque na cruz o seu Filho se fez maldição por nós, para nos trazer liberdades, não só isso, para nos oferecer um futuro tão brilhante quanto as promessas que o Senhor tem na palavra. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda a tomar essas medidas, mas a partir de um coração que se quebranta diante do Senhor. Um coração disposto, aberto. Pai, ajuda essas pessoas a pelo menos a iniciarem uma busca sincera pelo Senhor. O Senhor os encontrará pelo caminho, o Senhor os guiará, para que eles possam experimentar o que é servir ao Deus vivo. O que é uma história construída com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a transformar essa herança ruim que a gente recebeu num legado positivo para as outras gerações. Que em nós o mal encontre um ponto final e algo bom comece a surgir para a nossa descendência. Que a nossa descendência seja abençoada pelo Senhor, por aquilo que o Senhor fez na cruz. E com a ajuda da Tua graça, que é o favor imerecido da nossa salvação e a nossa força diária, a gente possa caminhar em novidade de vida, deixando um exemplo positivo para os nossos filhos. Essa é a melhor coisa que a gente pode deixar para eles, Pai. E que essa mensagem fale com os filhos que estão aqui, às vezes se vendo limitados por aquilo que receberam, muitas vezes sem perspectiva, sem esperança do que pode ser o futuro. Que eles possam ter as consciências despertadas, que o Senhor é o Deus que escreve novas histórias. O Senhor é capaz de dar bons desfechos, como eu sempre digo, bons desfechos a histórias ruins. Porque o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Deus cheio de graça e o Deus que cuida de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.